nosso giro de informação começa justamente falando da enquete do dia de ontem. A gente já acabou de repercutir aqui a enquete do dia de hoje e a gente vai agora repercutir a enquete do dia de ontem, quando nós colocamos aqui a seguinte questão: na sua opinião, qual ação de inteligência é prioridade para a identificação de criminosos que circulam livremente em nossa região? A partir do momento que nós tivemos aquele caso lá na cidade de Indaial, onde um chefe de facção estava sendo caçado, né, por uma facção criminosa de peso no Brasil, ele estava ali entre o PCC e o Comando Vermelho, trocou de uma para outra, e aí começou uma perseguição a partir do momento que ele trocou de facção, tal do Marcola, né, que era conhecido como Marcola lá no Amazonas, e estava aqui em Santa Catarina, já tinha mudado de cidade para fugir, né, tentar despistar aí os seus perseguidores, ameaças de morte que já vinha recebendo, mas aqui em Indaial ele foi encontrado e foi brutalmente assassinado na frente de uma creche. Inclusive uma criança e uma outra mulher foram atingidas. Enfim, você sabe dessa situação e a gente, por isso, pediu aqui, na sua opinião, qual ação de inteligência é prioridade para a identificação de criminosos que circulam livremente em nossa região? Por que criminosos? Porque não é o primeiro caso, né, gente? Não é o primeiro caso de criminosos que foram localizados aqui na nossa região. Com 48,6%, ou seja, maior votação, banco de dados integrado com informações dos foragidos, foto, DNA, digital. Essa foi a maior votação da nossa enquete no dia de ontem, 48,6%. Na segunda colocação, 35,7%, utilização de inteligência artificial e câmeras, por exemplo, câmeras de reconhecimento facial, com 35,7%. Fica dentro aí da questão da tecnologia, tanto a primeira quanto a segunda. Se a gente somar aqui, a gente tem praticamente 80% das pessoas que votaram pedindo, né, dizendo que é a tecnologia que tem que ser usada aí em favor dos policiais, em favor da segurança pública. Depois nós temos com 11,4% maior número de agentes para investigação e monitoramento da informação, e na última colocação com 4,3% maior capacitação das forças policiais. Ou seja, as pessoas que votaram já acham que as nossas forças policiais estão capacitadas, veem que não é exatamente o número de efetivo que afeta o trabalho de inteligência, mas sim a questão da utilização da tecnologia em favor da segurança pública. Obrigado para você que votou, que participou na nossa enquete no dia de hoje. Participe da de hoje, da de ontem, aliás, né? E participe da de hoje já compartilhando aí nos seus grupos também de WhatsApp, grupos da família, de amigos, para que as pessoas possam interagir e participar com a gente. Olha, Indaial registra a primeira morte por dengue neste ano de 2024. A Secretaria de Saúde de Indaial informou que foi registrada e confirmada na segunda-feira a primeira morte por dengue na cidade. A vítima foi identificada como Márcia da Silva Dantas, de 35 anos, residente do bairro Rio Morto. Segundo as informações, a paciente procurou na segunda a unidade de saúde para atendimento porque apresentava sintomas da doença da dengue e foi imediatamente encaminhada pelo SAMU ao Hospital Beatriz Ramos, onde acabou falecendo. Chama atenção, né, pela rapidez como ela agiu nessa doença. Ela procurou ali a unidade de saúde, estava apresentando sintomas, foi encaminhado ao hospital e acabou falecendo. O número de casos de dengue em 2024 já alarmou as autoridades de saúde, com 687 casos notificados, dos quais 183 foram confirmados e 191 permanecem sob suspeita. Além disso, foram registrados 319 focos do mosquito transmissor. A Secretaria de Saúde de Indaial, claro, destaca a importância de todas as medidas preventivas contra a dengue, enfatizando aí a necessidade de eliminar locais com água parada, que são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Essa ação é considerada a principal estratégia no combate à dengue e deve ser adotada por todos os cidadãos para evitar a propagação dessa doença. A gente estende aí o nosso pesar, né, os nossos sentimentos à família da Márcia da Silva Dantas, lá na cidade de Indaial, com apenas 35 anos, que acabou sendo a primeira vítima aqui da nossa região, da nossa micro-região, da dengue. Essa situação de ela ter procurado o serviço
na segunda e ter morrido na segunda, não significa exatamente que a doença tenha agido rápido, né? Porque a doença ela tem um ciclo. Eu estou falando isso com base numa palestra que a gente assistiu ontem. Eu quero, inclusive, agradecer a enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui, a Michele Stoff, que esteve lá no nosso grupo de Rotary, o Rotary Clube de Timbó Pérola do Vale, ontem à noite, preferindo, não é exatamente uma palestra, mas passando informações para a gente a respeito da dengue. E durante a palestra, inclusive, aquela passagem de informações que ela fez para a gente, se comentava a respeito desse caso lá da cidade de Indaial. O que acontece com a dengue é o seguinte: tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. A dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. Então, o fato de uma pessoa ter dengue não significa que ela vai transmitir para outra. Quem transmite a dengue é o mosquito, né? A pessoa precisa ser picada por um mosquito infectado. Esse mosquito ainda tem que ser uma fêmea, né? Que precisa do sangue humano ali para a questão para pôr os seus ovos e alimentar aí os seus ovos. Então, essa é uma questão importante. A outra é a seguinte: é febre. O principal, né? Uma das principais características da dengue é a febre alta. Febre acima dos 38, 39, 40 graus, inclusive. Aí tem outros sintomas, como dor de cabeça, muita dor no corpo, dor forte, inclusive, no corpo, dor nas articulações, dor aqui nas vistas, atrás das vistas, né? Aquela sensação de dor no olho que a gente pode ter também como um dos sintomas aí da dengue. E aí acontece o seguinte: aí daqui a pouco, uns 2, 3 dias, passa a febre, que é o principal sintoma, o sintoma mais visível, e as dores no corpo aí que podem continuar. Aí a pessoa acha que está tudo certo, mas é do quarto, quinto dia em diante ainda que a doença pode piorar o quadro. E não há, a questão aí para dengue é o seguinte: não há medicação, não há tratamento para dengue especificamente, só para os sintomas. Então você vai tomar remédio para febre, você vai tomar remédio para dor, e o próprio corpo vai ter que trabalhar para eliminar a dengue, né? Para eliminar aí essa situação da dengue. Então precisa de muita água. Essa foi a orientação que a Michele falou. A hidratação é muito importante. Hidratação, inclusive com soro caseiro, né? Se a pessoa desenvolve o sintoma, já começa a se tratar aí com aquele soro caseiro mesmo. Tem até na farmácia para comprar, o Serviço Público de Saúde também oferece um envelopezinho ali com aquele soro. É importante, olha, 90% aí do tratamento, da eficácia do tratamento está em cima da hidratação. E o problema é que se a pessoa não se hidrata no começo e a situação piora, depois começa com vômito, inclusive, daí ela não consegue. Ela sozinha não consegue mais se hidratar, porque ela pode ter casos sérios de vômitos, inclusive de diarreia, e aí só no hospital o tratamento daí com soro, a pessoa pegando o soro lá no hospital. Então é muito importante, gente, que, né, no desenvolvimento de qualquer sintoma, você comece o tratamento logo. Qual é o tratamento? Só tem tratamento para as consequências ali, que são as dores, mas é principalmente a hidratação, o acompanhamento com muita hidratação. Porque possivelmente o que aconteceu com a Márcia foi que quando ela foi procurar o serviço médico, já estava lá nos estágios mais adiantados da doença. E aí já começa uma situação interna ali, de falência de órgãos, inclusive, por falta de hidratação. Então, vamos lá, é sério o negócio, né? A gente tem essa pessoa aí que acabou falecendo, a Márcia da Silva Dantas, ali na cidade de Indaial, e os cuidados são necessários para evitar, mas quando sentir alguma situação de sintomas, tem que procurar aí imediatamente o serviço médico para fazer o acompanhamento adequado desde o início. Aí tem mais chance, e todas as chances, né, de se recuperar sem maiores problemas. E você vê, né, a gente fala aqui desde o início que há grupos de risco, como os idosos, também pessoas com comorbidades, mas você vê, nesse caso, é uma mulher nova, né, 35 anos,
que foi acometida aí pela doença e acabou vindo a falecer. Ontem também, no Jornal do Meio-Dia, comentávamos sobre uma mulher de 24 anos que perdeu 97% da visão por conta da dengue, né? Por conta aí do sangramento nos olhos, que acabou afetando a visão dela, perdeu 97% da visão, mas ela fez aí um procedimento, né? Um tratamento e está recuperando já a visão. Mas são complicações que podem ser causadas pela dengue e não tem idade. Por isso, quanto antes você procurar o atendimento médico, não seja na unidade de saúde, você que não tem nenhuma comorbidade, ou no centro de atenção especial para dengue, você que é idoso, possui alguma comorbidade, é importante já ir desde os primeiros sintomas procurar essa ajuda médica. E principalmente, os primeiros sintomas são febre alta, né, acima normalmente dos 38 graus, 38,5, febre alta, e dores, né, dores no corpo. Dores no corpo, a pessoa fica realmente com muita dor, fica aquela situação de você querer só ficar deitado, né, com muita dor, com muito cansaço. Então, tem febre alta, tem essas dores no corpo, essa situação aí de você praticamente não querer fazer nada, né? Tá com muita dor, tá com muito cansaço e com febre alta, olha, é melhor começar a procurar o médico, porque pode ser dengue e aí tem que começar o tratamento imediatamente, principalmente com hidratação. E aí, dados atualizados aqui da cidade de Timbó, neste ano de 2024, mês de fevereiro, mês passado nós tivemos, olha só, um aumento muito expressivo. Em 2023 tivemos 15 notificações no mês de fevereiro. No ano de 2024, mês passado, em fevereiro, tivemos 200 notificações. Nesse mês de março, nos primeiros dias de março, já temos 13 notificações por dengue aqui na cidade de Timbó, sendo que no ano passado, o mês inteiro, nós tivemos 20. Então, já no início do mês, primeiros 5 dias do mês aí, já tivemos 13 notificações de dengue aqui na nossa cidade. Os bairros aí das Nações e da Araponguinhas comandam aí a lista de notificações aqui na nossa cidade, 47 no bairro das Nações, 45 no bairro Araponguinhas, seguidos então pelo bairro Pomeranos e Quintino, que possuem 25, ambos os bairros, notificações. E aí segue-se então com os bairros Imigrantes, Estados, aí vem o bairro Vila Guermer, Capitais e assim sucessivamente. Esses são casos de notificações de dengue aqui na nossa cidade. Ao total já tivemos 19 casos confirmados no ano de 2024 e 8 desses casos são autóctones, que significa que as pessoas contraíram a doença aqui dentro da cidade mesmo. E o mosquito da dengue é um mosquito que gosta mais da região urbana, por isso se você pega bairros aí como Mude, enfim, você tem bem menos casos, né, em relação aos casos em que a gente tem mais moradias como Capitais, como Araponguinhas, como o Bairro das Nações, porque é um mosquito que gosta da área urbana, onde ele vai encontrar justamente aquela situação propícia para se proliferar. Muito bem, dado o recado sobre a dengue, sobre os cuidados, depois dessa primeira morte que a gente tem aqui na nossa microrregião. Olha, vamos finalizar aquele caso de Blumenau, que a gente já repercute desde o sábado aqui, que foi da sexta-feira já, com a legislação criada lá em Blumenau, proibindo as pessoas de consumirem drogas ilícitas em áreas públicas e também nenhum tipo de apologia ao consumo de drogas. E aí a Marcha da Maconha no domingo, o PSOL entrando com uma representação na primeira instância, foi negado, depois na segunda instância foi negado também, e o ministro Flávio Dino não reconhece a reclamação do PSOL de Santa Catarina relacionada à Marcha da Maconha em Blumenau. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, não conheceu a reclamação ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, contra a sentença da segunda vara criminal da comarca de Blumenau, emitida pela juíza Fabiola Dunca Geiser. Esta foi a terceira derrota do partido na justiça sobre o tema da Marcha da Maconha em Blumenau. Contudo, o evento ocorreu no domingo sem incidência de multas, apesar da nova lei municipal, que além de notificar usuários, prevê também a notificação de quem realizar ações de apologia às drogas ilícitas. Então tá aí a resposta que a gente estava querendo buscar também. E aí, as pessoas que participaram criaram a lei, instituíram a multa, mas as pessoas que participaram da Marcha da Maconha lá em Blumenau acabaram não sendo multadas, foram perdoadas.
Vamos ver se agora se a lei existe, se ela vai ser aplicada de fato, né? Se cada movimentação dessa, a lei não for aplicada, aí para que criar a lei então? Às vezes parece que é só para fazer política mesmo, né? Afinal, eficácia mesmo, aplicação, parece que não há nenhuma. Olha, com o primeiro ano de implementação da nova lei de laqueadura e vasectomia em vigor desde março de 2023, ambos os procedimentos tiveram alta significativa em Santa Catarina. Com as novas regras, houve o aumento de 79,6% nas laqueaduras e 48% nas vasectomias, em comparação ao ano de 2022. No total, em 2023, 2.777 mulheres se submeteram ao procedimento de laqueadura e 5.551 homens a vasectomias em todo o estado, somando 8.328 cirurgias. No ano anterior, 2022, foram pouco mais de 1.500 mulheres e pouco mais de 3.700 homens, respectivamente. O que mudou então com a nova lei? Uma das principais alterações é a desnecessidade do aval do cônjuge para sua realização, ou seja, precisaria também da autorização aí do companheiro, da companheira, do cônjuge, para que fosse feita a laqueadura ou a vasectomia. Então, uma das principais alterações agora é que não há mais necessidade desse aval. Além disso, a idade mínima exigida para que se possa submeter a uma laqueadura foi reduzida de 25 para 21 anos. E também não há limite de idade para mulheres que já tenham ao menos 2 filhos. Outro avanço da legislação é a possibilidade de realização da laqueadura no momento seguinte ao parto. A permissão para realizar a laqueadura logo após o parto faz com que a mulher não precise se submeter a 2 internações, o que reduz os riscos de complicações cirúrgicas e também a taxa de ocupação de leitos hospitalares como um todo. Toda essa situação aí também visa a conscientização para esses métodos contraceptivos para evitar, lá na frente, uma outra tragédia familiar para quem passa por isso, que é a questão do aborto, né? Então, são situações, existem, claro, aí já aqueles métodos tradicionais para quem não quer fazer cirurgia, como o comprimido, enfim, mas aqui são cirurgias que aí fazem com que a pessoa tenha um pouco mais de liberdade nesse sentido, porém, são decisões importantes porque dali em diante, né, você praticamente está dizendo que está encerrando a atividade da fábrica, vamos falar dessa forma, está encerrando a atividade da fábrica, então tem que se pensar muito bem, por isso essa idade aí de 21, mas para quem já tem 2 filhos, por exemplo, aí mulher que já tem 2 filhos fica permitida a realização da cirurgia, essas facilidades aí, tudo também eu vejo que visam lá na frente evitar maiores problemas com relação principalmente ao aborto e claro, depois a questão da própria programação e o planejamento familiar. Vamos falar de eleição na Venezuela. Tava brincando antes aqui, porque ontem a gente comentava, né, sobre aquela foto do Maduro lá, de Jesus abraçando o Maduro, um quadro que foi pintado e ele foi presenteado, e ele pedindo orações para a Venezuela. E a gente brincava que realmente a Venezuela está precisando de orações, e até com relação ao quadro, que pode ser que ele tivesse tido uma interpretação diferente do quadro, que quem deu o quadro a ele estava realmente querendo ali que Jesus levasse logo o Maduro, né? Mas enfim, e aí a gente falava que não tinha nem data para a eleição lá e parece que ouviram o Repórter Cultura ontem aqui, e ontem ainda foi definida a data da eleição, 28 de julho. Venezuela vai realizar sua eleição presidencial no dia 28 de julho, afinou o chefe do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, nesta terça-feira, ontem, portanto. O presidente Nicolás Maduro deve concorrer à reeleição, mas olha só, não está claro quem ele enfrentará como representante da oposição, porque a Suprema Corte de lá manteve a decisão de impedir Maria Corina Machado, que venceu com folga as primárias da oposição em outubro, de ocupar cargos públicos, o que provocou a restauração de sanções, inclusive dos Estados Unidos, contra a Venezuela. No Brasil, nenhuma sanção, bem pelo contrário, abraços amigáveis, né, por parte aqui do governo brasileiro
com o Nicolás Maduro. A data da eleição também é o aniversário do falecido presidente Hugo Chávez. Enfim, as coisas vão sendo feitas de forma não com nenhuma coincidência possível. Que morreu em 2013 e foi o mentor do Maduro. O governo e a oposição fecharam um acordo eleitoral em outubro para que a votação fosse realizada na segunda metade de 2024, com observadores internacionais, incluindo a União Europeia. Não sei para que serve isso aí. Supervisionando o pleito e cada lado podendo escolher seu candidato. Que eleição transparente aí na Venezuela, hein? Não, assim, ó, não dá para dizer, Julian, que não é transparente. Tá super transparente que o processo é ditatorial. Exatamente. Inclusive, há um tempo atrás, familiares da Maria Corina Machado também foram presos lá na Venezuela. Denúncias foram feitas para a ONU, né, o pessoal dos direitos humanos. Daí a Venezuela relaxou a prisão dos familiares, que não tem nada a ver, né, com a Maria Corina Machado. Aí, só que soltaram os familiares e apertaram um pouco mais a prisão aí da Maria Corina Machado. Aí o Hugo Chávez mandou o pessoal da ONU embora do país dele, falou, não quero nada desse pessoal de direitos humanos aqui no meu país. Aí foi questionado pro Lula, o Lula faz um de João sem braço, eu não tô sabendo de nada, minhas fontes não me avisaram. E aí agora parece que a palavra aí de poder, a cortina de fumaça é a Palestina, né? Porque aí lá na Palestina parece que o pessoal vive lá, mora lá, tá 24 horas por dia lá, porque eles estão super inteirados de tudo que acontece lá na Palestina. Mas agora o que acontece aí na Venezuela, daí falta informação, né? Falta informação oficial. Então um pouquinho de hipocrisia aí também rolando por parte dos governos da Venezuela e do Brasil também. Mas vamos ver o que vai acontecer aí com essa eleição na Venezuela. Olha, uma empresa chinesa, BYD, iniciou nesta última terça-feira a construção da primeira fábrica de carros elétricos no Brasil. O complexo será erguido do zero em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, ocupando a área antes utilizada pela Ford. A escolha da empresa foi anunciada pela administração estadual na segunda-feira, dia 4, que destacou a inexistência de projetos econômicos concorrentes que demonstrassem competitividade e necessidade de seleção, o que caracterizou a inexigibilidade licitatória, ou seja, sem licitações. Na tarde da última terça-feira, portanto ontem, foi realizada uma cerimônia em Camaçari com a presença de representantes da empresa chinesa e do governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT. O governo estadual autorizou oficialmente na segunda-feira a alienação, ou seja, a venda da área no polo petroquímico de Camaçari para a empresa chinesa. Com a formalização, a empresa chinesa obteve autorização legal para instalar o complexo fabril, que produzirá veículos elétricos e híbridos, além de fabricar chassis de ônibus e processar lítio e ferro fosfato para as baterias dos veículos. A expectativa é gerar 5 mil empregos com investimento de 3 bilhões de reais da gigante chinesa. A BYD é realmente um carro aí que está se destacando, porque ele tem carros, tem veículos aí que são 100% elétricos, né, da BYD. E é uma tendência, né, dos veículos híbridos, isso não tem mais para onde escapar, mas logicamente que também o mundo precisa se remodelar para esse novo modelo, né? O mundo, porque precisa de geração de energia, e a energia tem que ser gerada, tem que ser energia limpa. Aqui no Brasil, a gente tem geração de energia elétrica limpa. Agora, lá na Europa, para abastecer os carros de geração de energia, movidos à energia, os híbridos ou os 100% a energia, aí já não é bem assim, porque a geração de energia elétrica lá na Europa, por exemplo, não é totalmente limpa. Tem o gás natural, tem as usinas movidas lá ainda a energia nuclear, enfim, tem toda uma readequação que o mundo precisa fazer para o advento do carro elétrico, que é uma tendência, sem dúvida. E a BYD está na frente, está saindo na frente nessa situação. E olha,
o Júlia estava falando aí da questão da Palestina. Lula posa com bandeira da Palestina em evento do Ministério da Cultura. Na última segunda, o presidente Lula foi fotografado segurando uma bandeira da Palestina durante a 4ª Conferência Nacional da Cultura. Tudo que é evento no Brasil tem bandeira da Palestina. Isso é uma verdade, né? Como disse o Júlia, todo mundo entendendo tudo de Palestina, mas pouco de cultura aqui, pelo jeito, no país. E foi promovido pelo Ministério da Cultura. A cena ocorreu enquanto o petista estava acompanhado da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e do poeta, entre aspas, pernambucano, Antônio Marinho, que trouxe o tema à discussão durante o seu discurso. E aqui eu vou passar aqui uma estrofe do versinho lindo que o poeta declarou ali para o Lula, mas eu quero colocar que isso aqui não pode acontecer nem de um lado nem de um outro. Tá bom? Nem de um lado nem de outro. Olha o versinho que ele fez e declamou pro Lula lá. Se é aquele que vive confirmando a bravura do sangue nordestino, ele se refere aqui ao Lula. Se é aquele que vive confirmando a bravura do sangue nordestino e pediu pelo povo palestino, pela paz e pelo fim do genocídio, usando a palavra genocídio, eu nem leio os ditames do dissídio. Eu só quero saber onde assino. Entenderam o que ele quis dizer aqui? Olha, se foi o Lula que disse, eu não quero nem saber o que os outros estão dizendo, eu simplesmente assino embaixo. É isso, o versinho dele está dizendo isso aqui, eu simplesmente assino embaixo. E aí ele continua, né? Viva o povo nordestino, viva o povo palestino livre e soberano, abaixo o genocídio, viva a paz e o amor, viva Luiz Inácio Lula da Silva, declarou ele. Então, depois desse versinho, ele estava com a bandeira da Palestina e foi lá, bateu a foto junto com Lula. Mas isso aqui é característica da militância. E aí a militância é isso mesmo. O cara pode fazer o que ele fizer, ele pode ter feito o que ele fez, não tem problema. Ele falou qualquer coisa, eu assino embaixo, diz o poeta militante. E só que isso não pode ser nem de um lado nem de outro. Não pode ser um negócio cego assim. O cara falou alguma coisa porque eu sou militante de tal ala, eu assino embaixo, independente do que fala. Não pode ser assim. Será que o poeta fez esse discurso, essa linda estrofe, depois de receber o dinheirinho dele? Porque Lula anunciou também no dia de ontem 15 bilhões para a cultura aqui do Brasil, dinheiro esse que vai ser distribuído pelo Ministério da Cultura. O maior valor já investido aí na cultura, segundo Lula, 15 bilhões de reais. E nas palavras do discurso do senhor Lula, não vai mais ter nenhum artista reclamando aí. Lula anunciando 15 bilhões para a cultura do Brasil. Imagina quantos versinhos ele vai receber desse tipo aí, hein? Olha, e assim nós encerramos aí o nosso giro de informações nesta manhã de quarta-feira para você, ouvinte do Repórter Cultura.